ou para mim? No modo geral, fala aí, o que vocês acham? Eu quero ver a participação de vocês um pouco. Que ele esteja baixo. Seja baixa? Baixo, né? Sim. Por quê? Eu acho que depende. Fala aí, Kelly, por quê? Porque se você quer exportar ou importar. Porque se você quer exportar, o dólar tá alto, eu acho que é bom para o Brasil, porque gera mais receita, por exemplo, na saca do soja, por exemplo. E se você quer importar, o produto acaba saindo muito caro. Aí tem aquele embate, né? Porque para importar, você importa tecnologia de fora. Você importa maquinário de fora, né? Então, assim, eu acho que é muito relativo. Não consigo chegar numa opinião concreta. Ai, boa. Quem mais aí se arrisca? Pode ficar à vontade, pessoal. Não tem certo ou errado. Eu quero ouvir de vocês como que vocês enxergam isso, entendeu? Qual que é a percepção de vocês? Como que o dólar afeta a vida de vocês? Que aí eu vou trazer esse cenário falando o ponto de vista aí que a Dejane levantou. Que, pô, para mim, se eu for olhar do meu ponto de vista, para mim como consumidor, porra, eu quero que o dólar seja R$1. E aí eu vou comprar tudo que eu quiser, ter acesso a bons produtos, entendeu? Mas aí tem um lado que a Kelly já trouxe, a Kelly já levantou aí um pouco do que eu vou falar para vocês, mas eu quero ouvir mais. Vamos lá, pode ficar à vontade. Para ir pro Paraguai é ruim, hein? Trazer aquela moamba lá tá caro, hein? O Xiaomi ficou mais caro. Pô, massa, Léo. Alguém mais? Mas pelo agronegócio é bom demais. Fala, Mari. É que meus bebês acordaram, eu não estava quando você fez a pergunta qual que é. No caso aqui, eu estou perguntando, para vocês, é interessante que o dólar esteja bem baixinho ou ele pode estar como está, que está bom? Para você e para o Brasil, o que você acha? Para mim, Mari, seria bacana que tivesse bom, mas eu acredito que para a instituição financeira ele tem que estar num valor... Tem que estar mais elevado, né? Então vamos lá. Um valor justo, vamos dizer assim, né? Boa. Eu acredito. Deixa eu voltar lá para a telinha para fomentar isso aqui com vocês. Cara, é importante a gente discutir isso, porque aí vocês vão passar a olhar as coisas, o impacto dessas decisões muito além da vida de vocês, entendeu? Porque quando você, tipo assim, se você se fecha só na sua realidade, só no que você vive, pô, você vai tomar as decisões só daquilo. Mas aí se você entende como que isso afeta, cara, é interessante como que muda a percepção da gente. Vamos lá. Se você Edgar, deixa eu dar um exemplo que é o que eu estou acontecendo e eu estou realmente sem conseguir decidir. É uma situação exatamente em relação a isso. Pode ficar à vontade, Thiago, compartilha com a galera. Eu paguei durante um bom tempo um intercâmbio para os Estados Unidos e eu iria agora em junho para lá. Uhum. Eu ia para São Francisco. E aí eu acabei não conseguindo ir, não foi cancelado, e aí eu tenho a opção de receber o valor que hoje eu tenho em reais em dólar. Ou eu atraso a minha viagem em 2, 3 anos, que é impossível a gente poder se programar por tanto tempo assim, porque eu já fui uma outra vez e realmente 2 anos é muito tempo para você se programar, sempre dá um problema. Uhum. E tô nessa sinuca de bico. Se eu resgato o dinheiro, porque eu vou receber ele com a cotação do dia. Então vamos dizer assim, os meus R$8.000 não vão ser 8 mil. Não vão ser R$8.000, né? Não vão ser R$8.000. Então, assim, eu realmente eu tô totalmente sem saber o que fazer com essa decisão. Se eu reverto isso em passagem nacional, porque eles têm um braço de uma agência convencional, né? E é uma agência de intercâmbio. Então, não sei, estou realmente bem perdida. Tá, vamos bater essa aula aqui, depois eu acho que vai clarear mais para você aí. E vamos imaginar também como seria se fosse o inverso, né? Se chegasse na hora, você tivesse que viajar e aí você precisasse de mais recursos, como que você poderia ter se programado lá atrás para isso? Mas bacana, legal você trazer esse insight aí. Então, galera, se você pensa somente como uma pessoa consumidora, quero comprar iPhone, quero comprar roupa, quero comprar essas coisas, cara,
o dólar lá embaixo ele te ajuda e seria o mundo ideal. Só que a gente tem que olhar a nossa economia, o nosso PIB. Qual que é o segmento, qual que é o setor da atividade econômica que hoje ele é muito importante no nosso país? E ele é significativo, está na casa dos 20% aí. Qual que é? É o agronegócio. Agronegócio. A Kelly, por morar lá em Nova Mutum, está muito próxima, muito familiarizada. Ela, de bate-pronto, ela já trouxe aí com clareza essa visão e essa percepção. E eu entendo se às vezes algum de vocês nunca tiver tido esse insight também dessa importância, porque eu me lembro que quando eu trabalhava no Bradesco aqui, cara, eu achava que o mundo era só aquilo ali, era só atender PF, PJ, aquilo ali na agência e pronto, acabou. Não fazia ideia do tamanho, da dimensão que o agro é para o nosso país e para o nosso estado. E aí quando eu entrei no Sicredi, que aí eu fui ver a outra face, a outra realidade. Às vezes tinha aquela situação engraçada que acontecia no banco, né? Você chegava lá, o cara que ele tá naquela faixa de 4 a 10 mil reais, que é no Bradesco, que acho que é o Exclusive, e no Itaú como é que chama aí, gente? É o Uniclass, né? Esse pessoal é o semi-rico. Ele não é rico ainda, mas ele já se comporta como rico. Chegava esses caras na agência e os caras todos pagando de bonitão, blá, mas se olhar dinheiro na conta, tinha quase nada. E aí eu lá no interior, naquelas agências lá de Campo Novo, Sapezal, né, Mari? E aí, do nada, entravam os caras na agência, os caras simprão, as camisas simples, umas calças jeans meio sujas, meio rasgadona, uma barba mal feita, um chapéu na cabeça, você olha, você não dá nada. Você achava que era um peão qualquer. Você olhar na conta do homem, 500 mil, milhão e pouco. Então, assim, era uma realidade de falar assim, opa, olha a importância do agronegócio para o nosso país. E muito das negociações que são feitas no agro, pessoal, elas estão atreladas à moeda estrangeira, atreladas a dólar. E aí, tanto que quando teve essa ascensão, essa subida do valor do dólar aí, muitos produtores tiveram um ganho muito bom nessa hora, porque eles já tinham plantado com um custo da moeda lá atrás, lá para baixo, e aí na hora que eles foram receber, eles receberam com a moeda já com essa valorização maior. E aí para eles nesse momento foi interessante. Só que agora na hora deles fazerem um novo plantio, aí está sendo mais difícil, aí está sendo mais complicado, porque eles estão tendo que desembolsar um pouco mais. Mas, gente, só para resumir, o agronegócio, ele representa aí uma fatia muito importante da nossa economia e ele é praticamente todo atrelado e negociado e trabalhado em dólar. E, claro, esses produtores, esses agricultores, eles não dependem só da boa vontade do governo, só da boa vontade do CMN, do Banco Central. Eles têm mecanismos para se proteger dessa variação e para blindar e para fixar o preço que ele quer vender a saca de soja dele, ou o preço que ele quer comprar um maquinário. Ou tem maquinário na casa de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo da máquina, colheitadeira grande. Então você imagina, um pouquinho que varia no preço do dólar, no final a conta sai muito pesada. Então existem mecanismos que são chamados mecanismos de hedge, né, que são mecanismos usados para fazer proteção da carteira contra a variação cambial e tudo mais. E aí, vamos só pegar aqui a simulação para vocês entenderem como que isso aqui acontece. Imagina que o dólar está aqui, ó, né, no começo da explicação. $1 está equivalente a R$ 4,80. Todo mundo comigo aqui? Todo mundo, né? Sim. Maravilha. Então, vai lá. O que acontece? Imagina que você é americana, e você e a sua família estão tirando férias. Estão sentados decidindo para onde que vocês vão tirar férias. Vocês têm a opção de vir ou para o Brasil ou de você ir para a Europa. E aí, na hora que você vai analisar, você vê que para você vir para o Brasil, a sua moeda está valendo 1 para 5. Vamos colocar assim, 1 para 5. E lá na Europa, a sua moeda está valendo 1 para 1. Para onde que você iria? Onde que você vai ter maior poder de consumo? Evidentemente, Brasil. Então, se o dólar está valorizado, o que vai aumentar no nosso país? Turistas. Vai aumentar o gasto com turismo, né? A receita com turismo. Porque se o turista está vindo lá dos Estados Unidos para cá, ele vai trazer consigo moeda. Ele é o que a gente chama de um ofertante de moeda. E isso aí vai fazer com que aumente a quantidade de dólar no nosso mercado. E aí, beleza. E aí, imagina que você é um produtor rural também e você vai vender aí a sua produção. E aí tem um comprador, uma indústria americana que ela tem a opção de comprar do Brasil e tem a opção de comprar da Europa. E é a mesma situação. E na hora que ele analisa, ele fala assim, cara, eu vou comprar do Brasil, que a minha moeda vale 5, eu vou comprar da Europa, que a minha moeda vale 1, ou vale menos que 1, dependendo do euro, né? O euro é mais forte que o dólar. E aí, de onde você acha que esse cara vai comprar?
Ele vai comprar insumo do Brasil. O Brasil, ele é um grande exportador de soja, ele é o maior fornecedor dos americanos quando a gente fala de suco. Lá na região de Bebedouro, né, Bruno? A gente está fazendo lá outro curso. Então, assim, é uma região que produz muito suco de laranja para mandar para os Estados Unidos. Então, quando o dólar está valorizado e o real desvalorizado, aumenta turista e aumenta exportação. A gente mandar dinheiro, mandar produto para fora e receber dinheiro de fora. Ou seja, quem compra da gente... Oi? Um cenário legal aí para o pessoal ver que mesmo o dólar é quase sempre não baixando de R$ 5 aí, junho e julho, o nosso país bateu recorde em exportação de carne bovina, né? Chegando a $4.083 a tonelada. Então, assim, mesmo com o dólar alto, favorece também a economia, né? Não é porque o dólar está alto que a gente não tem benefício, né? Então, Exatamente. tem que saber aqui, dosar mesmo. Olha o exemplo aqui, Bruno, ó. O dólar valorizado e a nossa moeda estando fraca, gente, é excelente para exportar. Porque aí você imagina, se você se coloca no lugar de um dono de uma indústria americana, você vai comprar dos fornecedores. A qualidade, praticamente o mesmo pau a pau ali. De onde você vai comprar? De onde é mais barato? Não tenha dúvidas disso, entendeu? Então, o que vai acontecer? Aumentou turista e aumentou a exportação. Vai aumentar a quantidade de moeda no mercado. Lembra do exemplo do hand spinner lá, do trem que gira e do pau de selfie, né? Quando começou a ser vendido, a galera das antigas já viu esse exemplo uma porrada de vezes, mas tem problema não, vai ver de novo hoje. Quando começou a ser vendido, cara, era caro aquele negócio. E aí, à medida que foram aumentando aí a oferta de vendedores, né, mais ambulantes vendendo aquele produto, o que aconteceu com o preço dele? Foi caindo, gente. Isso também se reflete aqui quando a gente fala de dinheiro. E aí, para isso, existe um mecanismo do Banco Central chamado reservas internacionais, que é uma forma dele colocar dinheiro no mercado e tirar dinheiro do mercado. Ele compra dólar para tirar dólar de circulação ou ele vende dólar para colocar dólar de circulação. E aqui no nosso exemplo aqui, ó, mais exportação e mais turista, entrou moeda estrangeira, aumentou a quantidade de dólar. Se tem muito dólar, naturalmente isso aí vai começar a cair, vai desvalorizar. E aí não é interessante não é interessante que se deixe o dólar desvalorizar. Por quê? Aí volta na minha introdução falando do agronegócio, porque a gente tem toda uma indústria, tem todo um segmento que muitos economistas até dizem que é o agronegócio que vai puxar a retomada, né, do nosso crescimento e da nossa economia para isso voltar a girar, porque quando a gente fala em agronegócio, não é só ali dentro da fazenda, plantar soja e colher a soja, não. Tem muita coisa que acontece antes, tem muita indústria que está indiretamente ligada à indústria de concessionárias de máquinas pesadas, manutenção, defensivo agrícola, o pós, na hora que você vai industrializar isso. Então, muitos economistas acreditam que é o agro que vai puxar essa retomada da gente. E aí, não é interessante que eu deixe o dólar desvalorizar tanto. E aí eu faço isso, tiro o dólar de circulação. E aí ele vai voltar a subir. E aí você percebeu aqui, ó, o exemplo, a ideia é mostrar para vocês uma ondinha, né? Uma oscilação, volatilidade, que a gente chama. Por isso que ela é chamada de política cambial flutuante, porque ela, né, faz esse movimento da ondinha perfeitamente. E suja por quê? Suja porque o Banco Central ele não deixa ela se regular sozinha. Ele intervém, né? Ele vai lá, ele compra dólar e tira dólar de circulação do mercado, ou ele vende dólar para colocar dólar de circulação no mercado, conforme os interesses. Entendeu? Conseguiram entender essa explicação, galera? Sim. Ok. Ok, né? Tô sentindo vocês muito parados hoje. Acho que vocês estão cansados no final de semana, mas vamos lá. Essa parte eu lembro muito das aulas presenciais. Lembra, né, cara? Então, assim, esse aqui é um exemplo muito, muito claro, mano. Ele mostra pra gente como que o mercado ele é dinâmico e o Banco Central ele intervém mesmo, porque ele entende que é necessário. E aí, igual eu falei para vocês, volto a frisar, quem vai fazer CPA 20, a gente vai ver mercado de opções, call, put, mercado a termo, mercado futuro, a gente vai ver isso lá na frente. E aí, vocês vão perceber que o produtor ele não depende só da boa vontade do governo, não dá. Ele também contrata esse mecanismo. Mas, no modo geral, claro que o governo ele vai tentar cuidar para não impactar tanto isso. Porque se ele impacta todo um segmento, ele vai ter menos produção, menos arrecadação, e é isso aí, ele é cascateado, né? Então, esse resultado vai só caindo. Galera, então vamos fazer o seguinte, agora são 20h18, vamos fazer uma pequena pausa aqui.
quando for 8h35, eu já vou entrar aqui de volta e aí a gente já começa, porque aí o conteúdo ele já vai também ficar um pouquinho mais denso para vocês. Mas é importante a gente ter chegado até essa parte aqui da política cambial para vocês entenderem essa dinâmica. E aí eu quero deixar para vocês aí um exercício extra para vocês pesquisarem quais são os bancos estrangeiros que atuam no nosso país, que às vezes vocês nem faziam ideia que existiam. Eu posso citar aí muito claro o Rabobank, tem mais alguns outros também, que eles são focados em atuar também muito no segmento do agronegócio. Tem muita instituição financeira, por exemplo, banco de concessionária de máquinas agrícolas, que às vezes se vocês ficam olhando só nas oportunidades, de repente, que pode ter Bradescão, Itaú, Santander, isso aí acaba fechando ali o leque de oportunidade de vocês. Aí quando vocês vão pesquisar, vocês vão ver que tem outras possibilidades e tão boas quanto você trabalhar num dos grandes bancões, né? Que aí a concorrência está muito pesada, muito alta para entrar, quem está de fora quer entrar, e sendo que às vezes tem oportunidade que falta pessoas, né, para estar pleiteando e estar disputando aquelas vagas. O Rabobank mesmo tinha uma vaga até esses dias aí que estava em aberto, voltada para atuar na área de crédito rural, nessa oferta. Salário muito bom, só que o nível de exigência também é muito alto, não só do conhecimento financeiro, quanto também do conhecimento do agronegócio. Tá bom, galera? Então vai lá, faz essa pausa, toma uma água, café, vai no banheiro. A partir de 8h35 eu já vou estar aqui de volta, e aí a gente toca o barco no próximo conteúdo, tá bom? Só fechar a câmera aqui, e aí depois na sequência a gente volta.
Fala, Jefferson. Tá conseguindo ouvir bem e ver bem daí agora? Aí, galera, tô de volta aí. Como disse, se eu estou voltando, só vai sinalizando aí pra mim, tá bom? Maravilha, obrigado, cara. Chatzinho. O André tá por aí também, André? E aí, cadê vocês? Bora, turma. Tô aqui já. E o Parmeira? Cadê o povo do Parmeira aí? Kelly é parmeirense, né, Kelly? E como? Quase morri do coração. Minha Nossa Senhora, mas vivi. Ah, Passou, né? que emoção! Vida sem emoção não tem graça. Mas você não é corintiano, não, pra me te zoar. Sou nada, mas tem corintiano no grupo. Eu Ah. só não vou falar que é o Igor, senão ele vai ficar chateado comigo. Ah, então tá bom. Eu tô Não, usando se a eu caneca fosse de São corintiano, tá Paulino, bom. mas é só por conveniência mesmo. É que tinha aqui, né? Ah, Cadê o corintiano? Vem, Igor, cadê você? Ele pode zoar ele, fica à vontade. eu já zoei algum corintiano esse final de semana. Meu Deus, coitado dos corintianos que eu conheço. Deu dó, sério. Zoou alguns, né? Só um pouquinho. Ah, pouca coisa. Tá bom. Vamos lá. E na sua agência, quantas pessoas são que trabalham aí contigo, Kelly? É muita gente aí? Nossa, é muita gente. A gente é em 5 pessoas. Pequenininho. Ah. Isso. Aí sim. Edgar, nós somos em 5 lá na agência. São 3 do comercial e 2 do administrativo. Administrativo é tesoureiro caixa, né? Uhum. E o tesoureiro faz o administrativo também e eu auxilio ele. A gente é bem pequenininha, a gente tem cerca de 500 cooperados só. Então, assim, dá super certo. Atende, né, a demanda. O Unicred é um atendimento selecionado, né? Um atendimento premium nesse segmento de cooperativa. Aí pode até ter menos clientes, mas o ticket dos caras são maior, a movimentação é maior, acaba compensando. Sim. Sim, é segmentado, né, na área da saúde e empresários. Então, assim, acaba que é menor que uma cooperativa normal, como um Sicoob, um Sicredi, que é de livre adesão, né?
Mas a gente é uma das menores do Mato Grosso. O restante aí são maior que a gente. Normalmente as agências já são bem, bem maior. Mas os planos que o pessoal tem é ousado, viu? Troco mais ideia com o Marcão, que o pessoal fala, os caras são... O que os caras querem fazer, coisa de louco. Oi? Seu áudio tá bem baixo, hein? Meu áudio tá baixo? Pra mim, pelo menos. Pera aí. Aqui tá... Tá ouvindo agora melhor? Mudou alguma coisinha? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco, né? Para mim ficou bem melhor aqui. Então tá, então eu vou deixar sem o fone com o microfone mesmo. Então tá, galera, vamos voltando aqui. À medida que o pessoal for chegando, eles vão entrando. E aí depois, qualquer coisa, rever da hora que a gente voltou mesmo, tá? Só para nós não demorarmos muito, não perder muito tempo aqui. Então a gente acabou de entender a explicação, como é que funciona essa questão da política cambial, né? Como que é a dinâmica da subida e da descida do preço do dólar, como que o Banco Central intervém nisso. E ele intervém, e por isso que a nossa política cambial chama flutuante suja, porque ele intervém quando ele acha que, né, é necessário por alguma razão. E aí aqui a gente vê nessa parte o que é a PTAX. Quando a gente fala PTAX, é a taxa média das taxas de câmbio praticada no mercado interfinanceiro, divulgada pelo Bacen. Então, quando você fala de taxa de câmbio, é quanto que $1 equivale a tantos reais. Quando você fala PTAX, você está falando a média de várias taxas de câmbio, beleza? Entenda isso. E aí, dólar spots e dólar forwards, quer dizer, dólar à vista, o quanto que ele está sendo negociado hoje, se você for comprar já para hoje, e quanto que ele estaria sendo negociado no mercado futuro. Aí chamaria dólar forward, contrato futuro. Quando que você vai realizar esse contrato futuro? Estou comprando uma máquina agrícola e eu vou pagar ela daqui 100 dias, né? Eu só tenho que pagar daqui 100 dias. Daqui 60 dias é o dia de eu fazer o pagamento. E aí você quer se proteger contra uma possível subida, né, desse preço dessa moeda. Cara, você vai lá e você vai fazer um contrato futuro de dólar. E aí, no caso, vai ser utilizado a precificação de dólar forward, que é um dólar futuro. Tem uma diferencinha, mas nada muito discrepante, nada muito gritante, tá? E aí a gente vai entender como que é a questão das contas externas, né? Tudo isso aí diz respeito ao fluxo do dinheiro que entra e sai do país. É como que o resto das transações do nosso país com o restante do mundo. Como que a gente vai computar isso? Então, a gente precisa dividir primeiro em duas partes. Uma chamada balança comercial e outra chamada conta de serviços. O que quer dizer balança comercial? Sempre que a gente estiver falando de produtos, né, de bens, carros, enfim, produtos em si, a gente vai estar falando que vai estar pesando na balança comercial. Registra o comércio de bens na forma de exportações e importações. Quando as exportações são maiores que as importações, ou seja, quando eu estou mandando mais produto para fora do que eu estou comprando, eu tenho um superávit na balança comercial. Por quê? Se eu estou mandando mais produto para fora, está entrando o quê? Para mim, muito dinheiro. E se eu estou comprando menos produto lá de fora, ou seja, eu estou mandando menos dinheiro para fora, aí ela fica o superávit na balança comercial, fica mais recurso disponível. Um déficit ocorre quando a gente tem que importar mais, ou seja, comprar mais lá de fora do que a gente consegue vender. E aí ocorre o déficit, né? Normalmente a gente está operando aqui no superávit mesmo, entendeu? Porque a gente consegue exportar muito. A gente exporta muita matéria-prima, muita commodity. A gente ainda é um país que precisa se desenvolver mais, se industrializar mais, entendeu? Porque muita coisa que a gente importa, inclusive, a gente, usa matéria-prima nossa. A gente manda para esses países europeus, para os Estados Unidos, para alguns países asiáticos, manda matéria-prima, né? Manda o minério de ferro, manda um monte de matéria-prima e depois compra produtos industrializados dessas nações. Então, a gente ainda precisa evoluir muito nessa parte. Mas, do modo geral, a gente consegue ter um superávit comercial, superávit na balança comercial. E aí a gente vai falar da conta de renda, de serviços e rendas. Se um fala da parte de produtos, de bens, o outro vai estar relacionado tudo aquilo que é como se fosse uma prestação de serviço. Todos os recursos e as rendas provenientes de uma prestação de serviço. Aqui, ó.
Inclui pagamentos e recebimentos relacionados com comércios de serviços, fretes, seguros, despesas com viagens internacionais, aluguel de equipamentos, serviços governamentais, exportação e importação de serviços, pagamento e recebimento de juros e lucros e dividendos, enfim. Não tem nenhum produto aqui envolvido, mas sim uma prestação de serviço, entendeu? Aí chama de conta de rendas e serviços. E aí tem um terceiro item aqui que eles chamam de transferências unilaterais. Essa movimentação de recursos que acontece quando o investidor não residente, ele vai mandar um recurso lá de fora para cá, ou ele vai mandar daqui para lá para fora esse dinheiro, vai sair com esse recurso, né? Ou com doações, quando são feitas doações por N motivos, né? Doação para preservar a Amazônia, doação para salvar a Mata Atlântica, doação para qualquer que seja a finalidade. Ele é uma chamada de transferência unilateral. Por que unilateral? Porque só vai o dinheiro e não tem uma contrapartida, não tem uma devolução, né? Não tem, eu estou mandando esse dinheiro aqui, mas você tem que mandar para mim tal produto. Não, aí seria na balança comercial. Ela só tem um lado, ela só vai esse recurso, entendeu? Ela só vai, não tem nenhuma contrapartida expressa. E aí ela vai ficar refletida dessa forma aqui. Balança comercial é igual a exportação menos a importação, né? E você vai chegar naquele saldo ali. Conta corrente, você vai pegar a balança comercial mais o que você ganhou de rendas e serviços, que são receita proveniente de prestação de serviço, mais as transferências unilaterais. Aí você vai chegar na conta corrente. E a balança de pagamentos, ela resulta da conta corrente mais a conta de capitais, que é a conta de reserva, de compra de ativos estrangeiros para o residente no Brasil. Ou seja, quando o brasileiro pega e vai investir o dinheiro dele lá em Tesouro Americano, ou quando vai vender títulos públicos federais brasileiros para os investidores de fora. Isso é chamado de conta de capitais. E aí a gente chega nessa balança de pagamentos. No começo parece um pouquinho confuso, mas assim, tenta entender a dinâmica de cada um, e aí na hora que você perceber que balança comercial, bens, outra prestação de serviço, vai começar a ficar mais claro. Lembrando, eu vou mandar uma bateria de questões para vocês fazerem, e tem bastante questões relacionadas a isso aqui, tá? Tenta não ir para o gabarito direto, tenta realmente quebrar a cabeça e responder quando eu mandar para vocês lá. E aí a gente começa a entrar numa outra parte bem importante, é a parte de conceito básicos de finanças, né? Que é entender como que essa rentabilidade vai chegar realmente lá na ponta, no final, para esse investidor. A gente tem taxas de juros nominal e taxas de juros real, né? Que é quanto que ele vai ter de ganho. O que é taxa de juros nominal? É o que vai aparecer ali para você no papel, como você tivesse ganhado. E o que vai ser a taxa de juros real? É o que você realmente vai ter de ganho naquele negócio. Então, vamos pegar aqui o exemplo. Se considerarmos que um valor aplicado em um certo fundo de investimentos obteve 15% de lucro no ano de 2019, e se considerarmos também que a inflação acumulada no ano de 2019 foi de 9%, assim, o ganho real desse cliente foi inferior ao lucro nominal aparente. Ou seja, taxa nominal 15%, inflação 9%, automaticamente na cabeça de vocês vai vir aquela vontadezinha de pegar 15 menos 9. Não é essa conta, tá? Não precisa saber fazer essa conta aqui, mas é só você entender que sempre que inflação, no ganho nominal 15%, inflação for 9%, ela vai ser pouquinha coisa inferior do que se você tivesse feito a subtração, entendeu? Opa, volta aqui. Do que se você tivesse feito a subtração daquela operação ali. Cadê? Vou voltar aqui. Tá. Então, aqui o exemplo. A taxa real é um pouco inferior à subtração da taxa nominal e da inflação. Em uma aplicação financeira, o ganho nominal pode ser igual ao ganho real? Vamos imaginar. Se o ganho real é que depois que você desconta a inflação, tem como os dois serem iguais? Tem. No cenário hipotético aqui, a inflação foi igual a zero. Se for a inflação igual a zero, 15 de rentabilidade menos zero, vai continuar os 15% ali de ganho real. Ganho nominal e ganho real. Se tiver essa possibilidade. Essa pergunta aqui, em uma aplicação financeira, o ganho real pode ser superior ao ganho nominal? Ou seja, depois que eu descontei a inflação, ser maior do que antes? Tem como? Tem. Existe essa possibilidade. Quando houver o que a gente chama de deflação, que é a inflação negativa, entendeu? E aí vai acontecer essa possibilidade.
a gente não pode se apegar pelo fato de não acontecer ou num cenário muito hipotético para a nossa nação, mas tem algumas economias que elas estão tão estabilizadas, que elas estão tão assim, já estão num patamar aí de desenvolvidas, que acaba acontecendo com frequência aí essa parte de deflação. Vi de exemplos do Japão, Reino Unido, enfim, dá para vocês terem uma pesquisa aí depois sobre isso, tá bom? Então, juros nominal e juros real. Aí vem a parte da capitalização simples e capitalização compostas. Também eu acho que é um conceito bem tranquilo para vocês, né? Que é capitalização simples, os juros ele vai incidir sempre sobre o quê? Sobre o capital, sempre sobre o que você investiu inicialmente. E o capitalização composta é os juros que tem nas operações de crédito, né? Juros sobre juros. Ele vai incidir sempre sobre o acumulado do mês anterior, né? Então, por isso que quando você faz cálculo de capitalização simples, juros simples, você só faz a multiplicação. Não vai cair na prova de nenhum de vocês, nem de 10, nem de 20, mas numa prova de CEA, numa prova de Ancor, cairia isso aqui. Uma conta de capitalização compostas, aí você já teria que fazer a taxa equivalente, beleza? Daqui é tranquilo também. Aí ele vai perguntar aqui, ó, qual o montante produzido por um investimento de R$10.000 aplicado a taxa de 1% ao mês? Dá para fazer, para você fazer para comparar aqui uma da outra, mas na prova ela não vai pedir para você fazer conta, tá? Tanto que não vai ser nem vai ser necessário você levar HP nem nada. Então fique tranquilo que é só a parte de conceito mesmo. Vou ler tudo aqui. Ó, pega nessa parte aqui. Vamos entender alguns conceitos antes de a gente entrar na resolução de questões um pouco aqui. O que é VP? É o valor presente, né? Eu quero saber quanto que vai render de juros um dinheiro que eu vou começar a aplicar agora. Isso aí é o que a gente chama de VP, é o valor presente. É R$100.000 que eu vou começar aplicando, então esse é o meu VP. Aí o FV, é o valor futuro, é quanto que isso aí vai gerar depois que eu colocar ali as informações de prazo, de taxa de juros e do PV, quanto que foi esse dinheiro inicial que entrou. Taxa de desconto, ele lembra muito aqui essa ideia que vocês podem associar com aquele desconto de cheque, desconto de recebíveis. Tem algum gerente PJ aí? Gerente PJ? Deve ter aqui no grupo também, gerente PJ, né? Então, tem muito disso, taxa de desconto. O cliente, ele chega lá para você na agência, tem aquela carteira de duplicados, aquela carteira de cheque. Hoje em dia, a menina dos olhos das instituições é o recebível de cartão de crédito, né? Então, assim, taxa de desconto é quanto que aquela instituição ela vai cobrar para que você receba hoje antecipado um dinheiro que você só receberia lá na frente, um recurso que cairia depois. Cupom zero. A gente vai entender também muito bem na parte quando a gente vê de título público federal, mas o que quer dizer cupom? Quando você contrata um determinado investimento, você tem a opção de você receber a rentabilidade toda no final, entendeu? Quando você for fazer o resgate daquilo ali, ou você pode receber pequenas partes da rentabilidade, pequenas porções do rendimento ao longo do período. Isso aí vai depender muito de como que é a sua necessidade de caixa. Se você tem aí essa necessidade de estar recebendo um valor ao longo do período, se você precisa, ou se você não, eu quero deixar o dinheiro lá e eu só quero pegar no final mesmo, não quero ter acesso a esse recurso. Então, quando ele fala que é cupom zero, é que não tem esse pagamento periódico. O cupom ele pode ser semestral, pode ser um cupom anual. No título público federal, dá para entender muito claramente esse exemplo, por quê? No título público federal, a gente tem título aí de 5, 10, 15 anos, entendeu? E aí, se a pessoa fala assim, cara, eu queria deixar lá 5 anos, mas eu queria receber num pedacinho. Então, a cada 6 meses, ela vai receber uma parte dessa rentabilidade. E aí, vai ter que entender realmente qual que é o perfil da pessoa. Tem gente que vai falar assim, cara, eu não quero saber desse dinheiro, eu quero deixar ele lá quieto. Pronto. E aí, recebe tudo no final, que é, no caso aqui, cupom zero. E aí, tem um conceito chamado TIR, taxa interna de retorno, né? O que quer dizer taxa interna de retorno? É quanto que você vai obter de rentabilidade num determinado investimento. Isso aqui é muito usada para determinar se é viável ou não um projeto para a empresa, entendeu? Porque o que eles fazem? Eles pegam uma referência do custo de oportunidade e da taxa livre de risco. Vamos imaginar que a taxa livre de risco esteja sendo, no caso aqui nossa, ela está sendo 2% ao ano, né? Se a taxa interna de retorno, que é o ganho que aquele investidor, que aquela empresa vai ter com aquele projeto, for inferior a 2%, qual que é a lógica? Pô, não compensa investir nesse negócio.
Se for para ganhar 2%, que deixe o dinheiro aplicado, lá e rendendo a taxa livre de risco, e você vai estar muito mais tranquilo, não vai ter dor de cabeça, tá bom? Então, assim, isso é taxa interna de retorno, é entender a viabilidade de determinado projeto, de determinado investimento. E aí, pessoal, no final, quando a gente concluir todo o conteúdo e fizer revisão, e fizer mais simulado, fizer discussão, se vocês quiserem, a gente faz uma outra aula extra só para mostrar para vocês alguns cases, alguns exemplos práticos. Vai ser bacana para vocês, vocês vão aprender um pouco mais, vai ser bacana para mim também. Que aí isso aqui é matéria de série, então eu vou ter que fazer isso aqui na hora da prova, tá? Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquilo que eu falei para vocês no seguinte sentido. Compensa para essa pessoa colocar o dinheiro ali naquele projeto? Será que vale a pena? Será que faz sentido? Será que não vale a pena ela deixar guardado no banco? Será que não vale a pena ela investir em outra coisa? O que ela está tendo que abrir mão para ela poder aceitar aquilo ali que está sendo proposto para ela poder investir naquilo, entendeu? Qual que é o custo de oportunidade? Eu dei o exemplo do recolhimento compulsório. Custo de oportunidade, no caso lá, por parte do banco, que teve que deixar o dinheiro guardado no Banco Central, é o fato dele não poder usar aquele recurso, ou seja, é o custo de oportunidade, ele não está tendo acesso ao dinheiro dele, ele não está podendo trabalhar com o dinheiro dele. E aí ele vai jogar isso em cima do outro montante que ele vai usar, tá? Taxa livre de risco. Taxa livre de risco, custo de oportunidade. Taxa livre de risco, lembra que eu falei que tem que tomar cuidado quando a gente fala assim que tal investimento não tem nenhum risco, é zero risco. Quem gosta muito de falar isso é quem chega oferecendo aquelas propostas de pirâmide, né? Aquelas coisas assim, muito boa para ser verdade até. Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Taxa livre de... Peraí que eu me perdi aqui no negócio. Calma aí, desculpa. Chega oferecendo, zero riscos, não tem nenhum problema, você não vai perder. Gente, todo investimento ele tem risco, por menor que seja. Não tem nenhum tipo de investimento que é imune, que é totalmente livre, entendeu? Mas tem um que o risco é muito menor, que aí no caso a taxa livre de risco são investimentos que estejam referenciados aí na taxa DI ou na taxa Selic, né? Que são mais conservadores. E aí você até pode perder o seu dinheiro, mas a chance é muito menor, por isso que fala taxa livre de risco. E aí, finalizando quase esse módulo aqui, a gente vai falar custo ponderado de capital. Gente, a empresa, para ela crescer, ela vai precisar ou de capital próprio, que são o recurso dos sócios, né, o dinheiro dos sócios, ou de capital de terceiros. Como que seria esse capital de terceiros? Ela abrindo capital na bolsa, ela emitindo dívida, né, de debênture ou propriamente pegando dinheiro emprestado nos bancos, ou ela emitindo ações, né, que é o dinheiro que é próprio. Porque quando a pessoa ela vem compra uma ação de uma empresa, ela vira sócio daquela empresa. Então, aquele dinheiro que ele botou ali dentro pertence à empresa e a empresa vai fazer a gestão. Por isso, capital próprio. Fica aí um exemplo para vocês, pesquisar 2 IPOs, só para vocês terem a noção, 2 ou 3 IPOs, melhor. Vocês terem a noção de como que esse custo ponderado de capital poderia afetar o avanço dessa empresa ou não. A primeira empresa que vocês vão pesquisar chama Saudi Aramco, que é a petrolífera estatal da Arábia Saudita. Eles abriram um percentual minúsculo, se eu não me engano, acho que foi 0,5% do capital dele, e foi o maior IPO da história. É assim, estrondoso o volume que eles captaram de recursos. A segunda empresa é Stone Pagamentos, que quando ela abriu capital lá em outubro de 2018, captou 1,2 bi de dólares. E aí você imagina o seguinte, se ela fosse pegar esse dinheiro através de emissão de dívida, quando a gente fala de emissão de dívida, lembra sempre de debênture e nota promissória. O custo seria muito alto, muito maior. Então, quando ela fez isso através de ações, ela conseguiu um volume significativo, 1,2 bi, é muito dinheiro, de dólar, e ela impulsionou a expansão dela no Brasil, abrindo escritório, aumentando a operação, enfim, estruturando o time. E a outra é a XP Investimentos, que também abriu capital lá fora, lá em Nasdaq, e tem um case muito bacana, porque o valor que eles conseguiram captar também, se eles fossem captar isso através de emissão de dívida, seria inviável, entendeu? Então, as empresas, quando elas vão tomar a decisão do que elas têm que fazer, se tem que contratar um empréstimo, se tem que emitir uma debênture e abrir capital, elas avaliam isso. Quanto que vai custar cada um para mim, né? Claro que cada um tem um lado positivo e um lado negativo, cada um tem a vantagem e desvantagem. E aí tem que ser analisado isso no detalhe. Mas para vocês, basicamente, é só entender isso aqui, ó. Capital, quanto que custa para mim pegar o dinheiro emprestado na formato de dívida?
Abriu capital, matou. Na hora que vocês verem o módulo de ações, isso aqui vai ficar muito mais claro também, tá bom? Aqui... Alavancagem financeira, pessoal, alavancagem financeira é um cenário que ocorre quando a empresa ela tem muito mais capital ela não tem capital de terceiros. É uma empresa que só tem capital próprio, ou seja, ela tem uma alavancagem alta. Então, ela vai ocorrer nesse cenário aqui, deixa eu ver. Ó, aí aqui tem um porém aqui embaixo, ó. Para poder crescer mais rápido do que a geração de capital do que o negócio proporciona e baixar o WACC, a empresa começa a contrair dívidas. Isso significa que a empresa está alavancando seus recursos próprios com o uso de recursos de terceiro, entendeu? O endividamento possibilita mais crescimento e menor WACC, porém aumenta o risco de inadimplência por consequência de falência da empresa. Quanto mais alavancada, mais arriscada fica a empresa. Aqui nesse caso está falando da empresa, mas já grava esse conceito. Quanto mais alavancado, mais arriscado, entendeu? E até uma dicasinha, né? Quando alguém te perguntar se você está endividado, fala assim, não estou endividado, eu estou alavancado. Fala esse termo chique aí para a pessoa, tá bom? Galera, retorno histórico e retorno esperado. Rentabilidade passada e rentabilidade esperada, né? Retorno histórico é o que passou, é o histórico da evolução daquele investimento, e o que você espera é o que você está projetando no futuro. Mas é importante destacar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Sempre batem nessa tecla e falam porque é a verdade, não garante. Pode ter ido bem até aquele momento, na hora que você entrou, o negócio pode ter acontecido alguma situação ali e aí já era, entendeu? Então, assim, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E aí também pode cair como retorno observado e retorno esperado, né? Observado você também pode remeter que é um negócio para trás, um negócio passado. E aí bora para a prática um pouquinho. Vamos lá. Questão número 1. No Brasil, o índice de preço cuja taxa de variação é adotada como meta de inflação é o... E aí, mandem aí no chat, por favor. Quero ouvir vocês. Não durmam, por favor. Olha lá. Opção A, IPA. Opção B, IPCA. Opção C, INCC. Ou opção D, IGPM. IPCA. Opção B. Exatamente, parabéns aí. Meta de inflação, índice de preço cuja taxa de variação ele é adotado como meta de inflação. Índice oficial do país de inflação, IPCA. Boa. Dentre os índices abaixo, qual mais impacta o desempenho do IGPM? Gente, vamos ver. Vamos exercitar aí a memória, lembrando da composição do IGPM. IPA. Opção C, IPA. Exatamente. IPC. IPA. A letra C. Alguém falou IPC? Não, né? O IPC ele é o do meio, gente. É 60, 30, 10. IPA, você vai lembrar que o A está lá em cima, o A ele é o primeiro do alfabeto, ou a cerveja IPA, que é mais forte. Mas é isso aí, bola para frente, vamos para cima. A alíquota de recolhimento do compulsório sobre depósito à vista aumenta. Ou seja, se a alíquota aumentou, vai ter mais dinheiro do banco parado lá no Banco Central. E não há qualquer ação compensatória por parte da autoridade monetária. Quem que é a autoridade monetária? Banco Central. Com relação à liquidez do mercado financeiro e às taxas de juros, ocorrem, respectivamente... E aí? Redução Letra C. e elevação. Todo mundo na letra C? Por que vai reduzir a liquidez? Porque se vai aumentar o dinheiro que vai ficar parado no Banco Central, vai aumentar consequentemente o quê? A taxa de juros. Se eu aumentei taxa de juros, vai liberar menos empréstimos do que se a taxa tivesse mais barata. Então ele vai ficar com liquidez menor. Então reduz a liquidez do mercado e as taxas sobem. Por que as taxas sobem? É sempre importante vocês pensar o porquê que o negócio ocorre. As taxas sobem para compensar o custo de oportunidade desse dinheiro que está lá parado. O banqueiro não perde, o banqueiro sempre está ganhando. Boa, alternativa C.
Se o país exportou mais bens para o exterior do que importou, pode-se dizer que a balança comercial... Superavitária. Superavitária. Exatamente, porque entrou mais dinheiro do que saiu dinheiro. Então, ela fica superavitária. Boa. O que acontece se houver uma elevação da taxa flutuante sem intervenção do Banco Central? Flutuante. Valoriza a moeda local, não. Aumento de reservas internacionais, diminui as reservas internacionais. Ai, não sei. Oi? Letra B? Quem que foi de letra B aí? É flutuante. Quando ele fala de taxa flutuante, ele está falando da taxa de câmbio, né? Aí você vai lembrar de política cambial. Se ela teve uma elevação e o Banco Central não interveio, o que, que você pressupõe? Se ela se elevou, a moeda de fora se fortaleceu e a nossa, nossa moeda caiu, né? Então, ele é sempre inversamente proporcional. Se uma sobe, a outra desce, entendeu? Então, se elevou a taxa flutuante, se subiu a taxa de câmbio, quer dizer que a moeda estrangeira se valorizou e a nossa moeda se desvalorizou. Então, a opção B, desvaloriza a moeda local. Entendeu? Ok. De acordo com a paridade de juros, no regime de câmbio flutuante, tudo mais igual. Um aumento nos juros pagos pelos depósitos em uma moeda de determinado país permite que... De acordo com a paridade de juros. Letra B também? Letra B. Ou seja, essa moeda está sendo mais... Se estão pagando mais por essa moeda, né, de determinado país, significa que ela está sendo mais valorizada em relação às outras moedas. Você percebe que ele bota ali o enunciado, né, tenta dar uma confundida, mas aqui, ó, o que vai ajudar vocês aqui, um aumento nos juros pagos pelos depósitos em uma moeda de determinado país, ou seja, estão pagando mais por essa moeda, estão assim, procurando mais ela. Então ela está sendo o quê? Mais valorizada em relação às moedas estrangeiras. Questão número 7. O que acontece se houver uma elevação da taxa flutuante sem a intervenção do Banco Central? Essa daqui a gente acabou de fazer, né? Repetida a questão. A taxa de câmbio PETAX, divulgada pelo Banco Central, é apurada a partir da média apurada a partir da média apurada das operações. Exportação no mercado futuro de dólar comercial. Futuro, não é passado? Não é, porque ele está realizando no Letra mercado C. futuro. Letra C, né? Letra Realizado C. no mercado interbancário de câmbio. Pega todas a média das taxas de câmbio e gera a PETAX. A PETAX ela é a média das médias. Dados de uma aplicação financeira de certificado de depósito bancário, CDB. Vamos lá. Valor da aplicação, R$60 mil. Rentabilidade nominal bruta da operação no período, 3%. Imposto de renda na fonte, 20% sobre o rendimento bruto. Taxa de inflação do período, 2,80. O que se pode concluir? Vamos lá. Isso eu não sei. Tá. Deixa eu pegar aqui também, só dar uma olhada na questão e já explicar para vocês. Vão quebrando a cabeça enquanto isso. 60 mil. 2,8. 20% sobre o rendimento bruto.
Ai, não sei. Eu acho que é a A. Vamos ver. Vamos lá. Ó. A rentabilidade nominal bruta da operação no período foi de 3%. O imposto de renda eu vou cobrar sempre da rentabilidade nominal. Então, vamos supor, fazer o cálculozinho aqui básico, né? 20% de 3% vai dar quanto? Vai dar 0,60, né? 0,60. E aí, isso pressupõe que a minha rentabilidade depois, a rentabilidade real líquida quer dizer, depois de descontados os impostos, tudinho, foi de quanto? 2,40. A inflação no período foi quanto? 2,80. Por isso que a alternativa A, a rentabilidade real líquida foi negativa. Porque depois de ter descontado os impostos e a inflação, ele ficou até negativo, né? Aproximadamente 0,40 aí, entendeu? Porque o pulo do gato aqui, que pode acabar levando a confusão, é que você tem que descontar 20% em cima de 3%. Porque o imposto de renda, ele é em cima da rentabilidade que você teve. Então, se você teve um ganho de 3%, 20 em cima de 3%. Cai para 2,40, né? E aí você vai descontar a inflação, 2,40 menos 2,80, vai dar negativa a conta. Beleza? Só atenção nesses detalhes. Vai ter bastante questão dessa daqui para vocês lá. Questão mais assim, mais prática. Oi? Tá, vamos lá. O investidor efetuou uma aplicação em títulos de renda fixa, que lhe proporcionou um rendimento de 3%. Nesse mesmo período, a taxa de inflação registrou deflação. O que é deflação? É uma inflação negativa, né? Inflação abaixo de zero. A taxa de real desses juros, dessa aplicação, foi... superior à nominal. Eu acho que a alternativa B também. Exatamente. Porque quando, no cenário normal de inflação zero ou inflação normal, a rentabilidade real ela vai ser sempre menor. Mas quando é deflação para baixo, aí você inverte. Aí ela vai ser superior à nominal, né? Porque foi um rendimento de 3%, mas a inflação foi 2%, então ela vai ser superior à nominal. Dada a taxa nominal de 10% e inflação de 4%, qual é o cálculo para obter a taxa real? Essa daqui é uma equaçãozinha que é decoreba, tá? Não tem como você associar. Uma equação usada para você tem que decorar essa daí. É a alternativa A, exatamente. Eu era ruim nas aulas de matemática, por isso que eu tive dificuldade para decorar. Mas quem tinha mais facilidade vai pegar isso aí tranquilo, vai tá de boa. Oi, Edgar. Oi. Só uma pergunta. Então, assim, a gente não vai precisar calcular, mas na verdade a gente vai precisar decorar essas fórmulas, né? Porque se isso aí cai na prova... Isso. Oi? Essa daqui é um decoreba. Essa daqui é um decoreba. Você não vai precisar executar ela, mas essa daqui é um decoreba, você vai precisar. Essa equação, né? Entender essa equação, como que ela vai cobrar para você na questão. Mas uma vez decorada essa daí, beleza. Assim como a questão de número 12 também, né? Que você vai ter que saber que a equação ali, no caso a alternativa C, é a forma que ela é expressa na prova, entendeu? Mas não vai precisar executar esse cálculo, fazer esse cálculo. No máximo aqui, igual na questão anterior ali de número 9, né? Que você precisa fazer um cálculo rapidinho de cabeça, mas nada que tenha que usar uma HP, entendeu? Você ia falar alguma coisa, Bruna? Desculpa, acabei te cortando. Não, eu ia falar que na minha prova caiu essa questão com a formulazinha igual a 11, só mudaram os valores, né? Assim, enunciado. Mas a fórmula caiu certinho assim também. Exato. E aí, ó, um capital C aplicado por 2 anos a juros compostos e a taxa aí ao mês proporcionará um montante. Aí você tem que pegar o que é elevado, né, a quantidade de meses, né? Que é o I mais 1 mais I, que é a taxa que ele está pedindo, elevado a 24. Então, a alternativa C aqui, também decorar como que ele cobra. Mas assim, vocês vão perceber que uma vez decorado, cara, é uma questãozinha ganha mais aí na prova, entendeu?
lá, número 13. O PU, preço unitário de um título de renda fixa, é o... Preço unitário de um título de renda fixa, é o custo. Vamos lá. O que seria o PU? Esse aqui eu acabei passando, não expliquei ele direito. O PU é o preço unitário, é quanto você, qual seria o valor presente desse título, né? Se você fizesse as amortizações e o valor principal e trouxesse ele para valor presente, né? Não é o valor de aquisição e não é o valor de resgate. O PU é como que seria para você se você fosse resgatar ele antes do dia, entendeu? Então a letra D de dado. Letra D. Oi? Letra D de dado. Peraí, eu tinha marcado o outro aqui. Será que eu... Alternativa C. Alternativa C. Não é o valor da aquisição, porque, igual eu falei para vocês, preço pelo qual o título foi originalmente emitido? Não, porque já decorreu um tempo, né? Já passou um tempo que você está com o título na mão. É o preço de resgate? Não, é o quanto que valeria ele se você fosse pegar ele antes do tempo, entendeu? Valor presente dele. Você trazendo ele é valor presente. Esse é o PU. Também vai ter mais cálculos para vocês. E aí, a número 14. O valor presente em um fluxo de pagamento é... Proporcional ao prazo? Letra D. O valor presente, o fluxo de pagamento, ele é... ele é... Vamos pegar aqui a paradinha da taxa de desconto. A taxa de desconto você paga, né, um determinado juros para você trazer ele para o seu valor presente, para o seu momento atual. Então, ele vai ser inversamente proporcional, que você paga e na direção oposta você vai ter o valor que você vai receber, entendeu? Então, esse seria a alternativa C. Mas deixa eu anotar aqui para trazer a questão 13 e a questão 14 e trazer mais explicações detalhadas para vocês aqui desses dois. São temas mais chatinhos, tá? Na prova de vocês, ele sempre vai pedir conceito, não vai pedir nenhum tipo de cálculo. Então, eu vou trazer algumas explicações melhores dela. Deixa eu ver aqui. Aqui ele já mata. Desse aqui foi menos questões, então... Pessoal, tirando esses 2 pontos aqui que eu anotei, alguma outra coisa que possa ter ficado para trás. Estamos juntos, estamos conseguindo compreender, vocês estão conseguindo evoluir aí a linha de entendimento do conteúdo, de como eles estão interligados um com o outro. Como é que tá para vocês? Para a gente já fazer pelo menos a introdução aí para falar de renda variável e dar pelo menos aí o start para vocês e a base desse assunto. Esse assunto aqui, que é a preparação para o módulo 5, ele vai exigir bastante atenção e ver assim, que eu vou trazer muito exemplo do dia a dia, do prático para vocês entenderem, né, a dinâmica disso. Estamos tranquilos até aqui? Estamos juntos? Quero que vocês me falem um pouquinho aí antes da gente iniciar propriamente o tema. Oi. Estamos calados, gente. Fala alguma coisa. É porque tá difícil. Não, mas é difícil mesmo. Esquenta não. Eu vejo toda essa aula, eu tenho que falhou o áudio um pouquinho. Revisar toda ela, porque na verdade como formulazinha, Edgar. Então assim, como você falou, não cai na prova. Não cai e cai, né? Porque na verdade eu preciso decorar essa fórmula para eu poder saber a questão, senão eu não vou saber. Né? Eu não preciso fazer o cálculo em si, mas eu preciso decorar. Então, são coisas que a gente tem que rever de novo. E muito. Boa, né? Agora começa a complicar, né? Do módulo 3 para o 4, ele começa a ficar mais difícil, né? Mas assim, ó, uma vantagem, Claudine, é que para vocês que vão fazer a CPA 10,
vocês estão tendo a intensidade do conteúdo da CPA 20, então vocês já estão tendo um apertão a mais, um puxão a mais, entendeu? E, gente, é aquilo que ontem eu estava estudando com uma amiga minha, e a gente conversando, né, tipo assim, sobre essa parada de se motivar para estudar, de realmente de fazer pesquisa, de rever a aula, de refazer questão. Cara, é chato, é um saco. Eu sei que cada um de vocês tem uma realidade diferente. A minha realidade é completamente diferente. Eu tenho que me adaptar do meu jeito, vocês adaptar do jeito de vocês, para ter os momentos de estudo, né? Eu sei que tem gente que faz o sacrifício de estar aqui durante todo esse tempo, durante o período da aula, né? E assim, mas é só por uns dias, é só por uns momentos. Daqui a pouco vocês vão estar comemorando, postando foto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, dando risada. Tipo assim, amém. Cara, graças a Deus passou. E é só por uns dias. É isso que eu quero que vocês tenham em mente, entendeu? É um sofrimento né? Que é só por agora. Cara, daqui no máximo um mês vocês estão livres disso e totalmente focado na carreira de vocês. Quem quiser continuar estudando investimentos, a gente sempre tem uma conversa, um contato muito próximo um com os outros, né? A gente sempre troca muita ideia de estudo, de carreira, e é legal porque aí você sente que tem pessoas que estão no mesmo pique, no mesmo ritmo que vocês, entendeu? Mas tenham isso em mente, sabe? E eu falo, não é assim, só por falar, não, eu falo por mim também. Porque depois da Ancora agora, e no final de semana, eu conversando com o pessoal da Unibanco, eu ganhei 2 meses de simulado deles para CEA. E eu ia comprar, só que eu estava sem cartão de crédito, eu pedi para ele fazer no boleto, ele falou assim, você consegue fazer transferência em conta? Eu falei, faço para você segunda-feira, não tem problema, mas eu quero. Aí ele pegou, então tá bom, tô te dando aqui. E me deu 2 meses de acesso. E aí o que eu fiz? Eu já programei, vocês até não veem que eu tô falando mentira aqui, cadê? Eu coloquei aqui no rodapé da minha página, tem 38 dias de exame CEA. E, cara, eu curto demais ficar assistindo série, eu curto demais assistir negócio de polícia, ver desenho, quadrinho, fazer outras coisas mais massas, tocar violão. Mas, cara, eu falei, não, enquanto eu não passar nessa série, eu tô proibido de pegar no violão, eu tô proibido de voltar pra Netflix. É chato. Cara, é umas questões assim que eu falar pra você, sem pé nem cabeça. Pera aí que o guardinha da moto tá passando aí. Umas questões sem pé nem cabeça, cara, mas eu sei que vai valer a pena. Eu sei que na hora que eu passar nessa prova, que eu botar no meu LinkedIn, vai aumentar a autoridade da gente, as pessoas vão te olhar melhor. E já aconteceu isso com a Ancora, então quando acontecer com a CEA, eu sei que vai ser o mesmo efeito. E para vocês a mesma coisa, entendeu? Muita coisa vai mudar, muita coisa vai melhorar. Então, cara, tenham isso em mente. Na hora que tiver difícil, lembra disso. Cara, vai valer a pena. Isso aqui vai ser o divisor de águas da gente, entendeu? Então, vamos lá. Eu vou fazer a introdução da parte... Oi? Só pegar aqui, Edgar, para elas, para todo mundo que está com dúvida, a gente está aqui para aprender junto com vocês também. Então, assim, eu vejo o grupo bastante parado, né? Então, assim, tem dúvida, tá na aula, mesmo que agora a gente não fale, eu não lembre, quem vai rever o conteúdo, surgiu alguma dúvida, manda pra gente, não precisa ter vergonha, a gente está aqui para aprender junto com vocês, que eu vou fazer minha prova da CPA 20, eu já fiz uma, vou fazer a outra, aprendendo junto com vocês, eu também aprendo para mim mesmo. Então, assim, mandem mesmo dúvida, a gente está aqui para somar com vocês. Não tenham, eu quero mandar na frente de todo mundo, acho que é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba, porque a prova, ela é pegadinha, ela é interpretação, então isso vai ajudar todo mundo. Então, a gente tem a Jennifer, tem o Edgar, tem eu, que vocês podem mandar, o contato nosso está lá. Não quer mandar no grupo, manda no particular, manda no privado, a gente vai responder vocês, mas não fica com dúvida, tá? É importante isso, porque a gente às vezes vai olhar, é uma coisinha, não, que é um izinho lá ao invés do 24. Por que ali tá 24 e ali podia ser 12? A prova pode trazer lá em 6 meses, aí a gente tem que pegar o exponencial lá de acordo com o prazo. Então, isso também vai pegar. Então, assim, importante realmente, a gente está aqui para ser parceiro de vocês. Então, a gente quer que a turma inteira, se Deus quiser, passe agora, mas que vocês precisam realmente trocar. A gente está aqui para trocar esse conhecimento, né? E vocês têm que chegar num nível assim... eu tenho um amigo chamado Jean. A gente faz um projeto aí do canal Estude Investimentos.
algumas pessoas seguem a gente aí, já viram a gente fazendo as coisas juntos. Quando ele passou na CEA, gente, ele falou para mim, Edgar, eu cheguei a fazer quase 2.000 questões de simulado. Eu não aguentava mais ver questão de CEA. Eu já estava vendo questão de CEA em tudo quanto é canto. Eu olhava o celular, tinha questão de CEA. Olhava na geladeira, na parede, tinha questão. Então, assim, tem que beirar a exaustão mesmo, entendeu? Até que você fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver isso. Eu já enjoei, não quero mais ver. Aí sim, aí você aí ficou bom o negócio. Entendeu? Aí já tá 10. Ele chegou a fazer quase 2.000 questões, gente. Então, assim, eu sei que hoje tem muitos lugares que a gente vai fazer questão aqui na internet que não tem tanta qualidade, as questões são mal elaboradas. Então, eu estou até revendo isso de indicar sempre bons lugares para as pessoas fazerem. Então, nas próximas turmas, sempre eu vou indicar sempre o Delmi Banco, do Fábio Lousada, porque tem um banco de questões muito bem elaborado, muito bem trabalhado. Mas levem isso, tem que beirar a exaustão, entendeu? Quando você fala, eu não aguento mais ver esse conteúdo, aí tá ficando bom, aí você tá no caminho certo, entendeu? Que tem que estar quase gabaritando o simulado para chegar na prova e tirar 10, e tirar pelo menos a nota de corte para estar lá dentro. Porque não importa se você passou com 70%, 75%, 80%, o importante é passar. Se passar com 70%, é o mesmo mérito de quem passou com 90%, 95%, entendeu? Beleza? Beleza. Galera, então vamos entrar lá no conteúdo, só ligar aqui para vocês. Então, daqui a alguns dias, Claudina vai estar fazendo um café da manhã na agência para comemorar, né, Claudina? A aprovação dela. Direito a bolo e tudo. Cenoura, né, Cláudio? A gente tá em casa também. Daquele de cenoura que você manja. Cenoura, fubá, milho, tudo que tem direito. Nem sou funcionário, mas eu vou ir lá, hein? Vou visitar vocês lá dentro do bolo. Gente, vamos lá. Que agência que tá, Claudina? Me fala. Oi? Que agência que você tá? Tô lá em VG com o Igor. 1689. Igor, tô indo lá, Igor. Tô de férias, vou focar, vou estudar. Sai, Tá Claudina. gravado aí. Aí, ó. Vamos lá. Gente, então vamos voltar aqui. As empresas, elas têm várias formas de captar recursos. Uma empresa, quando ela nasce, ela, né, chega ali no estágio de uma LTDA, uma limitada, e aí, para ela continuar crescendo, ela precisa ou botar mais dinheiro dos sócios, ou pegar dinheiro emprestado no banco, ou ela vai abrir o capital dela. E aí eu até citei o exemplo para vocês agora de 3 empresas para vocês pesquisarem sobre o IPO, para entender como que isso funciona, entendeu? Porque como que a gente está o nosso cenário hoje? A gente falou isso em alguns momentos. Para a pessoa ganhar dinheiro para a pessoa ganhar com o dinheiro dela, ou ela vai montar um negócio, ou ela vai investir no negócio de outras pessoas, entendeu? Através de ações. Então, o mercado de ações, ele é isso. Quando a empresa ela quer fazer o seu crescimento, ela quer expandir, ela quer aumentar, e ela precisa de recurso. E aí ela chama outras pessoas para serem sócias dela. É uma forma mais barata e mais viável de crescer, entendeu? Tem empresas, tem casos que às vezes ela faz essa abertura, ela faz essa expansão, mas depois, por uma razão estratégica ou por uma decisão ali dos fundadores, eles decidem fechar o seu capital, né? Recomprar as ações de todos os investidores. Quem fez isso foi a Gazin. Então fica aí também a dica para vocês pesquisarem. A Gazin, ela tinha um capital aberto, os donos foram lá e recompraram as ações, reestruturaram a empresa, depois abriram novamente. É um movimento inverso do IPO, né? Então, depois vocês vão dar uma pesquisada nisso também. Então, a ação é isso. A ação ela é a menor fração do capital social de uma empresa, quando ela decide expandir e ela abre para novos sócios. Quem investe numa ação, quem compra uma ação, ele está se tornando sócio daquela empresa. Logo, não tem como ele dar um calote nele mesmo, né? Então, assim, por isso que a ação não tem risco de crédito. E todas as provas praticamente vai ter isso. A ação tem risco de crédito? Não. A ação tem risco de mercado, liquidez. Mercado e liquidez e acho que de imagem também. Pode ser que vocês se deparem com isso na prova. Então, como é que funciona? Quem compra uma ação é chamado de acionista. Beleza, vamos entender agora quais são os tipos de ações que existem. A gente tem ação ordinária e ação preferencial. Ordinária, qual que é a característica dela? É a ação que dá direito a voto na Assembleia.
assembleia, que é a reunião dos acionistas daquela empresa para definir os rumos dela. E a preferencial é a ação que tem preferência no recebimento dos dividendos, que são os lucros. Porém, ela não dá direito a voto. Então, cada ação, aqui no caso, nesses dois primeiros tipos aqui, os principais, ON, PN, ela tem uma característica. Então, se eu sou investidor que eu quero tentar ter o controle societário daquela empresa ou influenciar nas decisões daquela empresa, eu tenho que comprar que tipo de ações? Ações ON, ações ordinárias. Ah, não, eu quero investir simplesmente só para me receber dividendos, parte dos lucros que a empresa está gerando. Então, eu vou comprar ação preferencial. Tem alguns macetezinhos, mas o Lucas Silva fala, né? Quem manda lá em casa é a ordinária da minha mulher. Ordinária é quem manda, entendeu? Então, grava isso aí. E aí, uma característica da preferencial é a seguinte, ela recebe sempre 10% a mais de dividendos do que a ação ordinária. E se por acaso aquela companhia ficar 3 anos sem pagar dividendos, sem distribuir lucros, essa ação preferencial ela adquire direito a voto. Ela continua sendo uma preferencial, entendeu? Ela não se transforma numa ordinária, mas ela adquire direito a votos também para estar participando na gestão. E as empresas, quando elas vão abrir o capital, no mínimo 50% delas tem que ser ordinária, as ações. Uma empresa ela pode ter 100% das ações dela ordinária? Pode. A gente vai chegar lá quando a gente falar de governança corporativa, os níveis de governança corporativa, né? Nível 1, nível 2 e novo mercado. Mas ela tem que ter no mínimo 50% de ações ordinárias. Uma empresa pode ter 100% de ação preferencial? Não, mas ela pode ter 100% de ação ordinária. O mínimo é 50%. Beleza? Até aqui tudo bem? Comigo aqui, os dois tipos de ações, ordinária, preferencial. Aí a gente vai entender aqui o seguinte, o que é um bônus de subscrição? É quando você tem uma participação numa empresa e ela decide aumentar o seu capital. Vamos imaginar que você tem o capital total da empresa lá é R$1 milhão. R$1 milhão é o capital total. Você tem R$100 mil daquela empresa. Logo, a sua participação nela é de 10%. Vamos imaginar que ela resolve aumentar o capital social dela para R$1.500.000. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar o número de ações. E ela vai chegar para você e ela vai falar assim, olha, eu estou aumentando aqui o meu capital. Eu quero te oferecer o direito de você aumentar também a sua participação, aumentar a sua quantidade de ações para você manter a sua participação. No caso, essa pessoa aqui, ela teria que comprar mais R$50 mil em ações para ela manter os mesmos 10% que ela tinha. Então, todo mundo que é acionista de uma empresa, ele tem naturalmente esse direito do bônus de subscrição, de aumentar a participação dele. É como se fosse uma preferência. Por exemplo, assim, se você é inquilino, mora numa casa de aluguel e o proprietário decide vender. O que a regra diz? Ela diz que o proprietário ele primeiro tem que, normalmente, oferecer para você, né? Saber se você tem interesse de comprar ou não. Se não tem interesse, aí ele vai e oferece para fora, né? Aqui no caso, assim, ele chega e oferece para esse acionista. Se esse acionista não quer, ele oferece para fora. Óbvio que quando acontece isso, a empresa ela oferece para quem já é acionista um preço melhor do que ele vai oferecer para o mercado lá fora, o mercado amplo, entendeu? E, pessoal, duas coisinhas. Mercado primário, mercado secundário. O que é um e o que é outro. A empresa ela é uma SA fechada, né? E ela decide abrir o capital dela. E ela vai fazer o IPO, que é a oferta pública inicial de ações. Initial Public Offering, a oferta, né, a abertura do capital dela. Nesse momento que ela está lançando as suas ações, na primeira vez, no primeiro momento, ele é chamado de mercado primário. Beleza. Bruna vai lá, comprou uma quantidade específica de ações daquela empresa. Passado algum tempo, a Bruna não quer mais aquelas ações. O que a Bruna vai ter que fazer? Vir aqui na empresa me dar as ações e pedir dinheiro para ela? Não. Bruna vai procurar alguém e falar, ô fulano, quer comprar as ações da empresa tal? E vai vender para esse outro investidor. Então, o mercado primário acontece negócios entre a empresa e o investidor, né? Na emissão desses títulos. Mercado secundário é negociação, negócios entre investidores, entre essas duas pessoas aí, tá bom? E o mercado secundário, ele existe para dar liquidez, né? Aí no mercado.
Porque quando você quer se desfazer, você vai e vende para uma pessoa que tem interesse. Tá. Ações, bônus de subscrição, DRs, Depositary Receipts. O que quer dizer isso? Se uma empresa brasileira emite ações, ela decide abrir o seu capital, ela vai vender aqui no Brasil o quê? Ações dela, né? Ações na bolsa. E se uma empresa americana quiser negociar ações delas aqui no Brasil, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer um recibo de ação aqui no nosso mercado, entendeu? Então, vocês vão se deparar com ADR e BDR. Aqui o exemplozinho, ó. ADR, American Depositary Receipts, ou BDR, Brazilian Depositary Receipts. Vamos começar pelo BDR aqui, ó. BDR, a letrinha B ou A vai determinar para você onde que ela está sendo negociada. BDR, Brazilian, está sendo negociada no Brasil. Se ela está sendo negociada no Brasil, é de empresa o quê? Não brasileira. É uma empresa que não faz parte. Porque se ela fosse uma empresa brasileira negociada no Brasil, ela seria o quê? Uma ação normal, uma ação convencional. Então, é o recibo de uma empresa, de uma ação de uma empresa não brasileira que está sendo negociada aqui no nosso mercado. Isso aí é uma forma que existe para dar acesso aos mercados, né? Para que empresas de fora consigam captar recursos aqui e para que nós consigamos investir em empresas do exterior, em empresas americanas, por exemplo. Então, quando você entra aqui na bolsa e compra uma ADR, uma BDR, por exemplo, da Microsoft, da Apple, do Facebook, enfim, você não está comprando a ação propriamente, você está comprando um recibo de depósito, né? Um BDR. E aí, o A é a mesma coisa. Se uma empresa é americana e está negociando as ações dela no país dela, então é uma ação convencional. Então, ADR é um recibo de depósito de ação de uma empresa não americana, pode ser brasileira, asiática, europeia, enfim, qualquer lugar, mas que está sendo negociado lá nos Estados Unidos, lá na América, tá bom? É uma forma para dar acesso. Porque senão o que iria acontecer? Se o Facebook, se não tivesse esse mecanismo aqui, o Facebook quer ter as ações negociadas aqui no Brasil, ele teria que abrir uma empresa aqui, passar por todo o processo burocrático junto à CVM, ter registro dessas coisas. Olha o tamanho da burocracia que teria que fazer para conseguir diversificar e captar investimentos aqui também, entendeu? Então, as DRs são isso. E tem também as GDR, só que não cai na prova de vocês, entendeu? E aí, ó, todo ano, a empresa que tem o capital aberto, nos 4 primeiros meses, ela tem que fazer uma assembleia relativa sobre o exercício passado, para discutir as demonstrações contábeis e para definir quais serão os próximos caminhos, né? Essa é a Assembleia Geral Ordinária, o que tem uma data certa e um momento para ocorrer. Ela tem que acontecer sempre nos 4 primeiros meses seguintes e tem que ficar disponível antes dessa Assembleia as demonstrações contábeis e os balanços para que os acionistas possam analisar, possam ver, e se eles por acaso tiver que fazer alguma contestação, ele chegar no dia dessa Assembleia, ele já está em posse dessa informação, né? E aí, a Assembleia Geral Extraordinária. O conceito de extraordinária é algo que está fora da programação, mas que é importante e precisa ser discutido. E aqui, reformar o estatuto, enfim, tomar decisões importantes que precisam passar na Assembleia, ela é chamada de AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Quem trabalha em cooperativa de crédito vai conseguir captar muito mais fácil aí esses conceitos, né? Porque está familiarizado com isso todo ano, né, Jaque, Kellen, a galera aí da cooperativa, a Mari, está familiarizada com isso. Então, até se depois quiser contribuir lá no grupo, falar um pouquinho sobre esse processo, comentar com a galera, falar como que funciona, como que é, fique à vontade, tá, meninas? Porque vocês aí da cooperativa, que eu citei vocês da cooperativa, porque, de repente, a percepção de vocês comentar, compartilhar as coisas, ajuda a galera que não tem isso no dia a dia, não é familiarizado, né, a entender melhor esse novo mundo. Claro, cooperativas é de um jeito, aqui a gente está falando de uma SA aberta. Tem as diferenças, mas o conceito, ele é praticamente o mesmo, né? E aí a gente vai falando aqui, ó, sobre os direitos dos acionistas. O que são direitos? O que eles têm que ter acesso. A empresa, quando ela tem o capital aberto, ela vai gerar lucros. Esses lucros no mercado de ações, ele é chamado de
dividendos, né? Dividendos. E a empresa, ele é obrigado a distribuir no mínimo 20%, 25% do seu lucro líquido. Ou seja, teve um lucro de 100 milhões. No mínimo 25 milhões tem que ser distribuído ali entre os acionistas. Um detalhe que não é cobrado na prova, mas para conhecimento de mercado. Pode acontecer de ser distribuição menor que 25%? Pode, desde que seja aprovado no quê? No estatuto da empresa. E aí vai ter que passar por AGO e AGE, entendeu? PagSeguro é um grande exemplo disso, de que eles pagam dividendos menor que 25%. Mas isso foi o quê? Foi pactuado e aprovado e está no estatuto da companhia. Então, se você entrar aí e pesquisar, você vai conseguir ter acesso a essa informação. Está menor que 25%, mas foi a Assembleia que aprovou e está no estatuto. A Assembleia é soberana na tomada de decisões, entendeu? Então, embora não tenha esse detalhe aqui, estou falando para vocês mesmo, mais que para a prova é isso daqui. Mas para mercado, a Assembleia pode definir valores diferentes com tranquilidade. O valor distribuído em forma de dividendos é descontado do preço da ação. Ou seja, no dia que você recebe a ação, no dia seguinte, a ação ela abre a negociação no pregão, abre ali o mercado com que a gente chama de ex-dividendos, ou seja, a ação custa R$30, eu paguei R$5 de dividendos, então no dia seguinte, ao dia que eu paguei o dividendo, ela vai abrir o mercado custando quanto? R$25. E aí, conforme a demanda, conforme a compra e venda, isso aí vai se ajustando ao longo do dia, tá bom? Galera, até aqui, ok? Ok. Ok, né? Pessoal, então vou fazer assim, ó. Eu vou parar aqui no primeiro direito do acionista, que é o direito de dividendo. Eu vou pedir para vocês, para quem não tem conta em corretora ainda, por favor, se puder, criar uma conta até gratuita mesmo, entendeu? Pode ser na Clear, ou se na própria instituição de vocês conseguirem habilitar a função do home broker. Quem trabalha no Itaú, no Santander, eu acho que não vai ter... Quem trabalha no Itaú e no Santander, acho que não vai ter muita dificuldade disso, entendeu? Por que eu quero que vocês façam isso? Não para vocês saírem comprando e vendendo ações, mas para depois que vocês verem alguns conceitos aqui na aula, vocês irem lá e abrir o home broker e ver isso aí na prática, ver o nome da empresa, ver essa nomenclatura que a gente vai estar passando aqui para vocês, tá bom? E aí, é isso, pessoal. Por hoje eu acho que tá bacana. Tem bastante conteúdo. Vocês viram que a gente já, é igual a Claudina falou agora, né? O caldo já está engrossando, a gente já está, assim, apertando um pouco mais. Vai exigir um pouquinho mais de vocês, mas, gente, lembra, é só por esses dias, daqui a pouco vocês estão com certificação na mão, cada um com seu objetivo aí mais perto, entendeu? Então, façam isso. Tá bom, pessoal? Beleza, Digão. Obrigado por mais um dia. Espero vocês até quarta. E hoje à noite, ainda de madrugadinha, eu vou estar mandando aquele slide todo prontinho com um macetezinho, o resumo do que a gente viu até aqui. E aí, usem dele também, para não ter que ficar usando apostilas lá, voltando, não. Pega só o principal das informações e use isso daí. E aí, vocês também vão estar recebendo as questões para resolver. Resolvam essas questões e fomentem as discussões. Ficou dúvida? Joga lá no grupo, joga lá para a gente que a gente vai debater isso para vocês, tá bom? Muito obrigado por mais esse dia e, espero vocês quarta-feira. Valeu, galera. Valeu.